Livro Vivenciando o Amor de Cristo. Autor Adilson Jurkewicz, capelão hospitalar. Capítulo 2. Um olhar que examina cada um. Pois ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103:14. O pó é o símbolo da terra que pode abrigar a vida. Sem a água, ele não se torna propício para acomodar a vida que está como que adormecida nas sementes. O ser humano é como o pó que precisa da água do Espírito de Deus para ser transformado em barro e assim poder conter a vida. Por si só não há vida espiritual no ser humano. Sem Deus, ele é só um pó. Mas se está em relacionamento com o Pai dos céus, então se torna maleável como o barro. Deus tem misericórdia porque sabe que precisamos da vida que só Ele tem para dar. O ser humano é a criação de um Deus perfeito que conhece cada uma das suas obras. Deus tem conhecimento de todas as enfermidades que podem assolar as pessoas. Ele sabe o que acontece ao espírito humano quando sua frágil estrutura física adoece. Ele sabe tudo o que passa no coração humano, desde a menor das preocupações até a maior das alegrias. O ser humano foi criado por um Deus que conhece de maneira perfeita cada um que ele gerou neste mundo. Muitos são os benefícios de ter o Senhor como seu amigo. Estes são: receber a liberdade da dor que a culpa pode provocar, o que acontece quando o ser humano compreende que o perdão restaura a alma. O bem-estar físico e emocional que se experimenta ao se sentir saudável de corpo e de mente. O recebimento de um novo estado espiritual em que a esperança e a fé são um alimento da alma, o que acontece quando se chega à salvação por Cristo Jesus. Conhecer o amor salvador de Cristo é ver brotar uma vida espiritual frutífera que surge da terra úmida pela água do Espírito de Deus. Nessa qualidade de vida há força e esperança para viver até mesmo se o momento do fim da vida estiver próximo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16:11. Por outro lado, a terra que permanece seca é a figura do coração humano, que com medo do desconhecido e irritado pela tristeza do que não consegue aceitar, mergulha ainda mais na esterilidade espiritual. Essa situação só produz a inconformidade e a ilusão de ter conseguido proteger-se do temor, vestindo-se com o orgulho e com a ira arrogante das palavras irrefletidas. Deus é sábio. O pleno conhecimento de todas as coisas que acontecem ou deixam de acontecer inexplicavelmente está contido em suas decisões. Só Ele pode decidir com perfeita sabedoria todas as coisas que irão passar debaixo do céu. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. 1 Samuel 2:3. Só o viver em Cristo pode nos trazer a moderação necessária ao coração para enfrentarmos as situações difíceis. A comunhão com Deus pode conservar o ser humano estável e emocionalmente saudável no seu viver diário. Uma das maiores bênçãos que se pode receber neste mundo é o coração que reconhece a bondade de Deus em sua vida. O que à primeira vista pode nos parecer desordenado, pode estar, na verdade, na posição certa para Deus. Em vez de confiar em nosso instinto que se desordena por qualquer sentimento, peçamos a Ele que nos ajude a refletir na sua maneira de agir para encontrar a serenidade da alma. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João
5, 14 e 15. Qualquer pedido deve ser feito segundo a sua vontade e em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Assim nossa fé será fortalecida e nós seremos encorajados ao meditar no que as Escrituras Sagradas dizem sobre Deus e relacionar isso tudo com a maneira como Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele é um Deus que responde às orações, que nos consola em nosso sofrimento e que provê exatamente o que precisamos. Quando ponderamos melhor em tudo o que nos sucede, podemos ver a fidelidade de nosso grande Deus. Ele dá por meio das suas promessas aquilo que podemos receber por fé. Conto a história de um homem muito experiente que conhecia muito bem a palavra de Deus. Tinha já 98 anos de idade. Encontrei-o ali deitado num leito e com um grave tumor. Ficou alguns dias internado para fazer exames e os resultados não foram nada bons. Segundo o que lhe disseram, já não havia nada mais o que fazer. Agora seria só esperar a hora de ver o Criador. Ele sempre gostava que eu lesse passagens bíblicas para ele. As ouvia e meditava profundamente em cada uma das palavras lidas dos textos. Sua família era unida e sempre estava presente, nunca o vi solitário ou abandonado. Apesar de tudo o que estava passando, ele ainda tinha um grande privilégio que poucos nesse mundo têm, o de ter netos e bisnetos. Até mesmo já estava chegando o seu primeiro tataraneto, fato que fazia seu olho brilhar de felicidade, porque toda vez que eu tocava no assunto, a alegria da vida parecia saltar-lhe dos olhos. Alguns dias depois, seu estado de saúde se agravou e ele teve de ir para a unidade de tratamento intensivo. Mas, apesar de estar ali, continuou atento para tudo o que acontecia ao redor. Dias depois, lhe deram a notícia do nascimento do seu querido tataraneto. Eu estava com ele nesse momento. Novamente, aquela alegria da vida lhe saltava dos olhos, e foi nesta feliz explosão de vida em seu espírito que ele disse: "Vamos agradecer a Deus? Vamos orar e consagrar a vida a Deus?" E ali ele entregou a vida do seu tataraneto a Deus. Logo depois, ele pediu a Deus, e em nome de Jesus Cristo, que ele queria muito conhecer aquele seu querido tataraneto, e orando diz: "Ó Senhor, Tu sabes o quanto eu quero vê-lo. Quero fazer um acordo com o Senhor. Por favor, me conceda mais uns 6 meses de vida para viver um pouquinho com ele, meu Pai. E aí então me leve para Ti." Resultado: inexplicavelmente ele melhorou. Recebeu alta e assim foi todo satisfeito para casa. Ao sair do hospital, ainda o ouvir dizer a Deus com os olhos levantados para os céus: "Obrigado, meu paizinho. Obrigado pela graça concedida." Passado um bom tempo, eu passava pela portaria do hospital e então o vi entrar. Ao passar por mim, bateu uma continência e com um leve sorriso nos lábios me disse: "Vim cumprir o meu trato com Deus." Depois disso, já instalado no quarto, fui visitá-lo. Queria saber como ele estava, então me falou com os mesmos olhos brilhantes: "Capelão, eu pude experimentar mais uma vez a graça de Deus." Por um momento olhou para cima, suavemente, disse essas palavras de uma forma tão viva que até agora ainda não consegui esquecer: "Obrigado, Jesus. Obrigado." Alguns dias depois, ele faleceu. O que motivava a confiar em Deus numa esperança que ia além dessa vida? Tudo é possível suportar e experimentarmos a vida que vem por meio da fé em Cristo, e assim entregar-se confiantemente ao Salvador das almas, para que a renovação da esperança seja uma realidade interior. Esse é o segredo desse contentamento que não se explica, mas que se pode experimentar poderosamente. O olhar das pessoas se fixa só no que é possível perceber superficialmente.
elas analisam nossas atitudes por fora, mas Deus vê e examina por dentro e profundamente o que realmente motiva os nossos atos de vida. Por isso, Ele pode dar força ao fraco, ao que já não crê que algo bom ainda pode acontecer. É como o raio da luz do sol que entra pela janela e ilumina todo o ambiente com sua claridade e seu calor. É a luz que se derrama na escuridão.